Muito bom dia, senhoras e senhores. Estamos aqui ao vivo mais um dia para falar de duas plantas anti-inflamatórias que nos salvam no nosso dia a dia. Essa é uma série de vídeo que eu chamei Fitocura, que é para a gente aprender a usar as plantas de uma forma consciente, de uma forma bem usada, né, segura, aprender a manipular as plantas, seja numa farmácia de manipulação, seja as plantas frescas que a gente colhe no quintal, na floresta. Então essa é a série Fitocura, que vai nos ensinar a utilizar o Ayurveda para a nossa prática de cura. E hoje eu quero falar de duas plantas bem especiais, que eu tenho muito carinho, mas muito carinho mesmo, muito simples de serem utilizadas, que estão à nossa mão, baratas, com efeitos medicinais maravilhosos, que é... Quem dá mais? Quem pode chutar quais plantas que eu vou falar? Vamos ver, assim, vocês que já estão entrando, né? Vocês sabem que eu gosto de conversar com vocês bastante. Quais plantas vocês acham que eu estou querendo contar para vocês que são anti-inflamatórias, simples, muito fáceis de serem encontradas, muito gostosas, inclusive, né, na culinária. E lembrando que a gente tem falado bastante da artrite essa semana, então que tem um efeito especial também no tratamento da artrite, como plantas anti-inflamatórias. Bom dia para todo mundo. Que legal, né? Um pessoal maravilhoso entrando. Sejam assim bem-vindas, né? Bem-vindos. Então, quem pode me falar quais plantas que eu vou falar agora? Tchan, tcharam. Cúrcuma, quase, Cristina. Assim, eu tô guardando a cúrcuma porque eu quero fazer assim uma live só sobre a cúrcuma, gengibre. Então, a primeira é gengibre. Mas a cúrcuma, assim, quase foi uma live só sobre a cúrcuma, mas eu ainda vou esperar um pouquinho para falar sobre a cúrcuma. O gengibre é a primeira delas. Nosso gengibre maravilhoso, assim, paixão, né? Todo mundo sabe que sou apaixonado pelo gengibre. O Ayurveda é apaixonado pelo gengibre. Bom dia, Daíta. Bom dia, Dani. Então, o gengibre é a primeira e a segunda é uma planta que a gente não costuma falar muito como uma planta anti-inflamatória. A gente conhece ela por outros motivos, principalmente, né, como uma especiaria na culinária, mais assim no Nordeste, Norte, mas que ela é altamente anti-inflamatória e a gente tem que aprender a usar como uma planta anti-inflamatória, que é, pasmem, o cominho. O cominho é uma planta muito anti-inflamatória, ele é assim, esse é um dos pontos dele que eu quero falar hoje, mas o cumin, yes, cumin, a semente de cominho. Mas ele tem, assim, vários outros efeitos que a gente vai começar a falar agora, que vale muito a pena a gente conhecer. Bom dia, Daniela. Animada para esta super live importante. Que bom, eu também estou animado. Estou gostando muito de conversar com vocês aqui todo dia, assim. Está sendo um momento muito gostoso do meu dia. Então, o cominho, na visão do Ayurveda, o cominho ele é uma planta muito importante, tá, gente? Aqui, assim, mais no Ocidente, a gente acabou chegando muito, né, o gengibre, que eu vou falar hoje, a cúrcuma, até plantas que a gente não tem, né, como o composto trífala, que é o haritaki, a malaki, bibitaki, entre outras, e o cominho, ele, eu não sei, né, às vezes a gente escolhe algumas plantas para como medicinais e outras como uma especiaria, um tempero, mas é importante a gente relembrar que o cominho é uma planta muito medicinal. Então, primeiro, o que eu quero que vocês assim lembrem do cominho. Eu vou começar passo a passo. Ó, tem uma pergunta aqui. Mas o cominho não irrita o intestino? Não, o cominho não irrita o intestino. Pelo contrário, ele é muito bom para o intestino, para o estômago, para o intestino grosso. Ele é assim maravilhoso. Então, primeira coisa que eu quero falar do cominho para vocês, muito importante, existem duas formas da gente encontrar o cominho, principalmente, né? Que é
cominho em pó, já que a gente compra em supermercado, que é o que vocês veem, e o cominho em semente. Eu gostaria, quando vocês forem pensar em tudo que eu vou falar aqui de cominho medicinal, que vocês pensem em utilizar o cominho em semente, seja em forma de chá, seja em forma de pó, mas o pó feito da semente. Ah, Andreas, mas como é que eu faço o pó da semente? Muito simples. Se vocês quiserem, né, saber, eu explico isso nos vídeos, no curso que a gente está dando, né, que a gente gravou nesse curso de formação, eu explico direitinho, passo a passo, como fazer o pó, mas é praticamente assim, resumindo, né, vou dar um resumo para vocês, vocês pegam a semente, torram elas e moem, seja num pilão, seja num grinder mesmo, de café. Isso é muito importante, gente, muito importante. Quem pode me falar por que, que é muito importante eu moer o pó, fazer o pó do cominho na hora? Vamos lá, quem está acompanhando aqui, entrando, né? Eu estou vendo o pessoal que entra todo dia. Quem pode me falar por que, que eu pego a semente e uso ele como medicinal ou da semente ou do pó moído na hora? Vamos lá, Ju Pastoriza, que entrou, Vida Walk está todo dia, né? Estudando. Daíta, que já é íntima do Ayurveda. Maíra Salomão, que está me escutando aqui. Ótimo. Isso, a Maíra falou, né? Para liberar o aroma e os óleos essenciais, preservar as propriedades. Rods, ótimo. Ativa as propriedades dele na hora. Ótimo, Rods, maravilhoso. Não perde as propriedades. Isso, gente, isso que vocês estão falando aqui, a Mari, né, que já está expert no Ayurveda, a Daniela Ximenes falou, para preservar as propriedades. É exatamente isso. Porque, gente, quando eu pego um pó de cominho do supermercado, lá da prateleira, as propriedades dele, isso que a Maíra falou é muito importante, né, para preservar os óleos essenciais, eles já foram perdidos há muito tempo, né, porque isso já foi torrado, já está armazenado, a gente não sabe há quanto tempo esse cominho está armazenado lá. Então, as propriedades anti-inflamatórias, né, que a gente mais quer, estão nos óleos essenciais do cominho. E aí eu vou fazer mais um teste para vocês que a gente sempre passa, né, no nosso curso, assim, que é, pega um cominho em pó, de prateleira, normal. Vai, gente, vocês não se arrependem, faz esse teste. Pega um cominho em pó, pega um cominho em semente, torra e moe ele na hora, seja no pilão, seja no grinder, e experimenta os dois. Vocês vão ver que não tem nada, assim, quase não parece a mesma especiaria. Por quê? Porque aquele que você torra da semente, moe na hora, ele ainda é completo nos seus óleos essenciais, nas suas propriedades medicinais. O cheiro é totalmente diferente. Então é isso que a gente quer. A gente quer todos esses óleos essenciais, esses aromas, né? Inclusive a gente tem várias propriedades medicinais do cominho que são das cadeias aromáticas. E a gente pega tudo isso fresquinho e usa no nosso corpo. Então, tá entendido também, assim, como que a gente vai usar o cominho como uma medicina? Não é ele em pó do supermercado, é ele em semente, torrado e moído, ou na hora, ou assim, você pode fazer isso para 20, 30 dias e guardar lá, ele preserva, bem fechadinho. Tudo bem? Então, a Simone está perguntando, oi Andrés, o que fazer se uma pessoa não se sente bem ao ingerir cominho? Não ingerir. Eu acho que a resposta mais, né? Pode parecer muito simples essa minha resposta, mas assim, se a pessoa não se sente bem quando ingere uma coisa, o ideal é ela não ingerir, não? A gente usa outra planta. Então, cominho, torrado e moído na hora. Posso apenas moer? Pode, Larissa, pode sim. Então, a Ana Lu tá falando, eu também me sinto mal. Então, gente, não é. Quem não se sente bem com cominho, não é para usar, tá? Assim, às vezes a gente quer. Tanto usar uma planta, né, porque a gente estuda os efeitos medicinais, mas se não cai bem, não cai bem. O seu corpo ele tem uma inteligência suprema, né? Então, se ele está te falando que não é bom, não é bom. Tudo certo? Gente, não tô... meu corpo não está se sentindo bem com cominho, tudo bem, não tem teoria que possa passar por cima da sabedoria do seu corpo. Então, o cominho pode ser só moído ou torrado e moído.
O que ele vai ter como efeito principal no nosso corpo? E agora eu vou voltar um pouco para a artrite, que a gente veio conversando aqui, né, já falando esses 2 dias, estudando bastante. Qual que é o principal efeito dele no nosso corpo que a gente tem que dar muito valor? Ele é uma planta extremamente carminativa. Então, estudantes de Ayurveda do Brasil, quem pode me falar o que significa uma planta carminativa? Vamos lá, Rods. Responde aqui para mim, assim, o que é uma planta que tem um efeito carminativo no meu trato gastrointestinal, no meu tubo digestivo? Vamos lá, pessoal, carminativo. Pode falar, sempre, não é prova, tá? Inclusive, eu não dou prova. Então, eu ainda não sou estudante, mas você já está bem presente aqui. Ótimo, Maíra. Maíra, né? Isso, Raquel, antiflatulência, ajuda a eliminar os gases. Mas morro de vontade, Rosta. Então vem estudar com a gente. Ó, isso que as meninas falaram, antiflatulente, ele assim ajuda a eliminar os gases do tubo digestivo. Se a gente pensa num desintoxicar o organismo, sim, pensando principalmente nesses gases que se formam de uma digestão não tão boa. Pensa assim, né? Quando a gente tem uma digestão que não é muito eficiente, a gente libera mais gases, né? A gente está digerindo, está digerindo. Se ela não tem uma eficiência assim excelente, ela vai liberando muitos gases. Isso é especialmente verdade e especialmente ruim quando a gente fala do dosha vata, que ele já é ar e éter, então ele já tem uma tendência maior a liberar gases, ar na sua digestão. Então o cominho ele entra como uma planta muito especial para ajudar o vata a não gerar gases. Olha só que importante, gente. Porque não gerar muito gás, um pouco de gás é normal, né, na digestão. Mas não gerar muito gases na digestão é extremamente importante, principalmente no vata. Lembrando que na artrite, tudo que a gente já falou, né, ela surge primeiro de uma agravação de vata, junto com toxina no corpo, né, a formação de toxina. Então, se eu tenho uma planta que me ajuda a jogar para fora esses gases e também, né, ele vai ajudar eliminando toxina, olha só que importante para o dosha vata. Então, vatas de plantão aqui, né, que estão me assistindo, vatas, isso é um cotidiano muito verdadeiro do vata que quer ser vegetariano, para de comer carne, e aí para manter uma boa ingestão de proteína, tem que comer mais leguminosas, né, os feijões. Isso é uma verdade, né? Assim, o vata, ou todos nós, né? A gente quer entrar no caminho do vegetarianismo. Legal. Então vou tirar as carnes, que era minha principal fonte de proteína. Legal. O que eu vou substituir? Que tem uma fonte de proteína abundante. Feijões. Legal. Até aí na matemática tá tudo certo, né? As nutris que estão aqui, ou os nutris, podem, né, fala aqui comigo que esse é o raciocínio lógico. Aí que entra assim, nem sempre o raciocínio lógico simplista, ele vai ser um raciocínio terapêutico verdadeiro. Porque você pega um vata que tira a carne, mas começa a comer muito feijão, o que que começa a acontecer com esse vata? Ou mesmo, né, a Maíra está falando aqui, mesmo para os carnívoros. Ah, um carnívoro que vata, que né, ainda come frango, peixe, ainda não, mas que come carne, peixe, frango, e também come feijões e começa a distender. Chega um período da vida, começa a distender o abdômen, né? Quando gera gases, o abdômen fica inchado, parece que está sempre um pouquinho mais, como se tivesse mais gordura no corpo. Mas isso não é verdade. Infelizmente não é verdade, não é gordura. É distensão abdominal, aumento da produção de gases. Então, a planta que a gente usa, medicinal, nesses casos, independente se a pessoa, a Mayra me
fez um comentário muito bom aqui, independente se a pessoa é vegetariana ou não, mas a planta que a gente usa para não gerar esse acúmulo de gases é o cominho. Então, o cominho, por ele ser muito carminativo, ele vai jogando esses gases para fora. Isso tem um efeito muito potente em não deixar gerar toxina quando a gente come feijões. E é muito importante, né? O feijão é uma fonte de nutriente muito importante. Isso, né? O pessoal está comentando substâncias contra gases intestinais. É exatamente disso que a gente está falando. Então, o cominho, ele entra nesse lugar de ajudar a gente a jogar os gases para fora. E olha só o que eu estou falando, né? De um tempero que a gente encontra em qualquer feira de rua, qualquer mercado, a gente compra o cominho em grão. É só a gente moer ele e cozinhar. Como que eu gosto de usar na culinária? Ó, Jana Uccelli, é assim que pronuncia? Jana Uccelli perguntou, é verdade que o gengibre aumenta a pressão? Vamos já falar do gengibre. Eu estou no tempo aqui ainda com vocês, né? Já vou falar do gengibre. Mas a princípio não, gente. Não, tira que o gengibre aumenta a pressão, pelo amor de Deus. Então, isso. A Adri está falando aqui. Aconteceu comigo. Comecei a comer feijão, grão de bico, lentilhas, que são cheias de lectinas. É disso que a gente está falando, né? Dessas lectinas que são antinutrientes. São antinutrientes que ficam na casca das leguminosas. E a gente tem que fazer de tudo para quando a gente ingerir essa leguminosa, esse feijão, esse grão de bico, essa lentilha, não tenha mais esses antinutrientes. Porque não faz sentido nenhum eu comer um alimento querendo esse nutriente, só que ele vem cheio de antinutriente que não deixa eu absorver os nutrientes e ainda por cima gera muito gás. Então, o básico que eu sempre falo, né, eu explico isso melhor no curso, primeiro deixa de molho e depois vocês vão refogar as leguminosas no cominho. Pronto. Acabou, assim, já vai entrar aquele cominho, tirar esses antinutrientes e jogar o seu vata para baixo. Estudantes de Ayurveda, mais uma pergunta. Como que chama, essa é um pouco mais difícil de lembrar. Como que chama o movimento do vata para baixo? Essa é só uma perguntinha para eu saber como é que está o sânscrito de vocês. Como que chama o movimento do vata que vai para baixo, que é o que a gente precisa incentivar todos os dias da nossa vida? Apana, muito bem. Apana vaio é o vata que está do umbigo para baixo. Mas é isso aí, gente, ótimo, apana. Mas a gente tem um movimento que é muito importante, que é céfalo-caudal, que ele faz esse movimento da cabeça, né, até os intestinos, que é anuloma. Então, quando uma planta ela estimula a anuloma, a gente fala que ela é anulomata. O cominho é anulomata. Ele ajuda esse movimento céfalo-caudal, que é o que a gente quer estimular o tempo inteiro. Então, consequentemente, ele acaba tonificando o apana. A safétida tem o mesmo efeito que o cominho, parecido, muito parecido. A safétida é uma ótima especiaria também. Maria Babibu, 13, quero fazer o seu curso. Que legal, mas vem estudar com a gente. A gente vai abrir um curso agora, daqui a pouco, vem estudar aqui 10. Legal, fico feliz. Olha só, quando o cominho entra na circulação, ele ainda, olha só que presente, né, da natureza que a gente está falando. A gente está falando de uma planta que impede a formação de gases, que joga os gases para fora, e ainda depois que ele entra na nossa circulação, ele vai ter, sim, um efeito super anti-inflamatório. Porque o que é uma inflamação? Ótima pergunta, né? O que é uma inflamação? Para quem está aqui, né, acompanhando. Cozinha do sol, maravilhosa essa pergunta. Quando torramos o cominho, não se perde suas propriedades? Não segundo a Ayurveda.
A gente libera suas propriedades, a gente ajuda elas a ficar mais aflorada, porque a gente joga o fogo, né? O Agni, que ajuda a começar a liberar essas propriedades. É uma ótima pergunta. Lógico que a gente está falando de torrar o cominho e não esturricar o cominho, né? São duas coisas bem diferentes. Uma é você dar uma torradinha, esquentar ele, até ele dar uma crepitada, e outra é você esturricar o cominho, que é o que acontece, né, com muitos grãos que a gente quer o efeito medicinal, mas eles esturricam o grão e aí a gente perde totalmente qualquer chance de ter um efeito medicinal, como é o caso do café. O café, não vou começar a me aprofundar muito, né, em outras coisas, mas assim, só para dar um exemplo. O café é o caso de uma planta que pode ser muito medicinal se bem utilizada. Se você pegar um café de torra média, em grão, moer ele na hora e passar o café na hora, maravilhoso. Você vai ter vários óleos essenciais que são muito medicinais. Agora, se você compra um café que é torra máxima, não é nem torra alta, né? Torra, assim, máxima, moído, fica lá armazenado 8 meses. Aí, quando você faz o café, aquilo já não tem nada de medicinal, né? Aquilo já foi esturricado, já queimou tudo que podia ter de medicinal. Então, é uma diferença muito boa, assim, Cozinha do Sol. Qual é o seu nome, Cozinha do Sol? Então, é disso que a gente está falando, né? De esquentar, de liberar as propriedades medicinais e não esturricar o grão, como se faz com o nosso querido café, né? Ó, Floren Costa. Qual é a diferença do cominho preto? Não vamos falar do cominho preto, mas o cominho preto é maravilhoso também. Super anti-inflamatório. A gente usa bastante no Ayurveda. Mas vamos, porque não sei se vocês perceberam, essa live já está bem vata, assim, né? Eu já estou falando de várias coisas. Ana, legal, Ana, prazer. Deu para pegar o que eu falei entre esquentar e esturricar? A Daniela fez uma pergunta, né? Existe um tempo de torra? Olha, assim, o Ayurveda ele é muito da prática, né? A gente tem que ter essa intimidade com a cozinha. Então, qual que é a dica que eu dou para vocês? Não pelo tempo, mas pelo que vocês observam no que está acontecendo. Então, quando o cominho ele começa a crepitar, ele começa assim a pular na frigideira, eu costumo fazer isso numa frigideira grossa, né? Aí é a hora de tirar. Isso, na verdade, com todas as sementes. A hora que ele começa a crepitar, é que já tá bom. É muito legal de fazer esse processo, gente. Tudo bem? A Maria Babi está perguntando: sopa de feijão moyashi com bastante cominho ainda dá muito gás? Não, não. Se você deixar o feijão moyashi de molho, absolutamente não. O feijão moyashi é um ótimo feijão. É o que a gente chama de mung no Ayurveda, né? Se vocês quiserem comprar nas cerealistas, ou vocês vão encontrar pelo nome de mung ou moyashi. Ótimo, eu tinha feito uma pergunta aqui, ainda bem que a Adriana me lembrou. Inflamar chamas? Sim. Mas o que gera essas chamas? Eu estou controlando o tempo aqui, né? O que gera essas chamas? O que é uma inflamação? Chamas. Muito legal. Então, chamas no Ayurveda a gente pode entender como digestão. Digestão. Digestão do quê, gente? Quando a gente tem uma inflamação, a gente está digerindo o quê? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar. Isso é muito importante. Digestão do quê? Pergunto eu a vocês. Excesso de toxinas. Ótimo, Larissa Martins. Ótimo, mas o que mais? O que mais? Excesso de toxinas. Que mais que eu estou usando essas chamas para digerir num processo inflamatório? Quem pode me, assim, gente, pode falar, não é prova, tá? Eu não estou cobrando isso de vocês, só quero que vocês pensem, assim, que vocês se façam esse questionamento, porque aí o conhecimento ele faz muito mais sentido, né? Ama, toxinas, legal. Reação do organismo a uma infecção ou lesão dos tecidos. Ótimo, Sandra.
ama, Agni fraco. Então, olha só. Então, pronto, vocês cobriram, né, as 3 principais causas de inflamação no organismo. Que é, primeiro, ama. Muita pressão, não sei responder. Adorei que você escreveu isso. Muita pressão, não sei responder. Tá ótimo, mas, né, tá se colocando. Subprodutos que o produto não reconhece, ótimo. Então, olha só como vocês atingiram, né, os 3 principais pontos de inflamação. Primeiro, num vocabulário ayurvédico, ama, toxina. Ama, toxina, é algo que o nosso corpo não reconhece. Tudo bem? Então, isso pode ser, por exemplo, um alimento que não foi bem digerido, e aí entra no nosso corpo, isso vai gerar uma reação inflamatória, porque o corpo ele vai tentar ficar digerindo. Qual que é a forma do corpo ficar tentando digerindo? Vamos dar nome para as coisas, né? É muito bom. Quando a gente nomeia as coisas, a gente começa a entender elas. Então, qual que é a forma que o corpo ele faz para digerir um agente externo que não faz parte do meu corpo? Pensando bem bioquimicamente, eu não tenho uma reação inflamatória, uma cascata, né, que a gente chama inflamatória, com gente, agora me deu um branco aqui. Quais que são as células que chegam para digerir os agentes externos? Quem pode ajudar? Uau! Me veio assim, fez assim, ó. Vamos lá, gente. Quem me ajuda? Enfim, enquanto vocês vão lembrando aí, né? Isso, citoquina. Mas qual que é o nome da célula? São as... Isso, leucócitos. Isso. Então a gente tem, né, os leucócitos, os glóbulos brancos, que vão chegando em diversas formas para digerir esses agentes externos. Como, por exemplo, ama. Mas ama nem sempre é a pizza que a gente comeu na sexta com uma bebida gelada, né, com um suco gelado. Então, nem sempre um agente externo é só essa toxina da alimentação. Pode ser também, por exemplo, poluição. A gente não sabe que a poluição ela entra como um agente externo não digerido. Isso gera uma reação inflamatória. Por exemplo, o quê? Rinite, sinusites. Isso é uma reação inflamatória. Asma, bronquite. A gente tem que lembrar que isso é uma reação inflamatória a agentes externos. Então, e aí eu vou gerando essa cascata do corpo para combater esses agentes externos. Então, esse é o primeiro. Amatoxina, agentes externos. Pode ser por um trauma. Eu posso ter uma inflamação por um trauma, né? Eu bato minha mão e aí, de repente, começa a inchar, encher de fluido. O que está acontecendo aqui? Eu estou tendo uma reação inflamatória. Vou perguntar para vocês, gostaria que vocês me respondessem aqui. Quando eu bato minha mão e incha e eu tenho uma reação inflamatória, essa reação inflamatória, ela é ruim para o meu corpo? Quem pode me responder? Essa reação inflamatória é ruim? Eu fui lá, fiz muito esporte, machuquei meu ombro, tive uma inflamação no ombro. Lari, não. Silvia, não. Tapiocas artesanais. Tapiocas artesanais, como você chama? Mas não, exatamente não. Terapeuta Kelly. Ana, que agora eu sei que a Cozinha do Sol é a Ana. Não, exatamente. É a defesa do corpo, o recadinho do corpo. Exatamente. Então, é muito importante a gente lembrar que uma reação inflamatória, ela não é algo, Jacilene, prazer, Jacilene, que bom. Uma reação inflamatória, a Daniela está respondendo aqui, não, é uma reação de proteção do organismo. Então, a gente tem que lembrar que uma inflamação, uma reação inflamatória, ela não é algo ruim no nosso corpo. Na verdade, a gente tem que entender como uma inteligência do corpo. Agora, a gente tem que saber que uma reação inflamatória crônica, ela é péssima para o nosso organismo. E o problema é, olha só como a gente vai conectando as coisas, hein? Gente, quem está aqui hoje, tá, eu estou assim muito feliz, né, com essa aula que a gente está tendo, porque a gente está tendo a oportunidade de se aprofundar de uma forma muito
boa, né? Muito profunda mesmo, né? Então, olha só, o grande problema é quando eu fico gerando essas toxinas a longo prazo, ou seja, eu fico comendo pizza com glúten e queijo derretido a longo prazo, ou eu fico vivendo numa cidade que tem monóxido de carbono em abundância no ar, que eu tenho muita fumaça, fuligem, poeira, a longo prazo, isso vai gerando uma reação do meu corpo crônica. Crônica. Então, o problema não é uma inflamação pontual, aguda. Pelo contrário, reagir inflamatoriamente é algo que a gente quer no nosso corpo. São muito queridas, assim, né? E a gente se inflamar, a gente ficar bravo, a gente reagir, isso é muito importante. Celularmente falando, a gente está falando isso. Eu preciso que o meu corpo reaja a uma agressão externa. Agora, se eu fico continuamente trazendo essa agressão externa por um longo prazo, meu corpo ele vai ter que ficar reagindo, reagindo. E aí eu cronifico essa inflamação. Claro que aqui eu estou fazendo né, gente, eu estou resumindo assim o que eu posso passar para vocês numa live de um determinado período, que é um período curto, né? Claro que num curso de formação, né, a gente estende isso e pode falar com abundância. Mas resumindo é isso. Então, quando eu estou cronificando, qual é a primeira coisa mais importante da gente fazer? Primeiro, parar de ingerir os agentes que estão me machucando. Ou, por exemplo, né, a gente não falou do terceiro ponto de inflamação, mas pode ser uma infecção. Então, pode ser um vírus, né? A gente vê que o vírus do Covid ele é altamente inflamatório, por isso que a gente tem tantas respostas nocivas pulmonares, é pela inflamação, mais do que, né, a agressão do vírus é pela reação inflamatória que a gente tem pós-vírus. Isso é muito importante, gente. Olha a importância da gente não ter o corpo inflamado nesse momento. A gente vê que quanto mais inflamada a pessoa já é previamente, pior são as consequências do vírus, né? Por quê? Porque vai reagir mais. Então, trauma, toxina, agentes externos, né? E infecções. Ótimo. Estão me acompanhando? Tá tudo bem? Vocês estão conseguindo? Estou puxando demais vocês? Vocês podem me dar um feedback assim? Se eu posso continuar mais um pouquinho? Só para eu saber assim como é que tá a mente de vocês nesse momento de tanta informação, né? Eu não quero também abusar da manhã de vocês mentalmente. Sim, tá excelente. Que bom, Silvia, fico feliz. Simone e Cristina, uma carinha feliz e uma estrela, eu imagino que seja assim. Legal. Show, gente. Então, olha só que importante. Paulinha Maia, yes, Paulinha. Alessandra, yes, yes. Gente, vamos lá. Está maravilhoso, ok. A Game Dama está bem interessante, está ótimo. Show, gente. Exato. Aí a Maria fez a pergunta, a Maria DT fez a pergunta que é para onde eu gostaria de ir agora, que é assim: como eu posso evitar ter uma sinusite morando em São Paulo? Olha só, né? Ó, daqui dos Estados Unidos, que legal. Então, esse é o ponto, Maria, que eu quero entrar agora, porque muitas vezes a gente não vai poder abandonar tudo e ir para o mato, ir para a praia. Seria muito bom, né? Maria Odete, legal. Como que eu faço, mesmo morando em São Paulo, para não ter uma rinite, uma sinusite? Se eu vou continuar tendo estímulos de agressores externos 24 horas por dia, no meu dia, entrando no meu corpo. Então, como que eu faço? Aí que entra, olha só, né, a volta que eu dei com vocês, né, a gente fez todo um percurso para a gente voltar para quem? Para o cominho. Porque aí eu preciso ingerir continuamente agentes anti-inflamatórios. Se eu não vou ter como tirar os agentes inflamatórios que eu estou entrando em contato, por exemplo, o ar que eu respiro, né? Não vai dar para a gente viver em São Paulo
sem respirar, né? Por enquanto a tecnologia humana não comporta viver sem respirar. Então eu vou ter que morar em São Paulo respirando, certo? Já que eu vou estar respirando, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter esses agentes inflamatórios entrando no meu corpo continuamente. Ok, ok. Então, eu vou ter que fazer uma balança. E é disso que a gente conversou bastante ontem, né, com a Mari, com a Mariana Joelha, assim, que não é radicalizar. Eu não estou falando de uma Ayurveda radical, eu não estou pedindo, né, eu sempre falo isso, eu não estou pedindo para vocês mudarem de nome, abandonarem tudo e irem para as cavernas da Índia, até porque nem tem tanta caverna para todo mundo, né? Então a gente vai ter que continuar na nossa vida, mas aprender a se balancear. E o que é aprender a se balancear? Cominho. É aqui que eu quero entrar. A gente usar uma planta anti-inflamatória diariamente ajuda a gente a. Ui. Ô, gente, estão me ligando aqui. No momento ápice que eu ia falar, me ligaram aqui. Então, desculpa, eu não coloquei no modo avião. Mas o que a gente está falando é que se a gente vai ter agentes inflamatórios, eu tenho que usar agentes anti-inflamatórios. Nesse caso, eu escolhi o cominho para falar para vocês. A Deucélia está perguntando, cúrcuma também serve? Claro, cúrcuma também serve. Todas essas plantas anti-inflamatórias têm que estar em abundância no nosso dia a dia. Hoje, claro que eu queria falar do gengibre, mas, gente, não vai dar tempo de eu falar do gengibre, porque a gente se aprofundou bastante nas inflamações. Mas é claro que a cúrcuma, lógico, gente, cúrcuma é uma bênção. O gengibre, bênção. Bênção. Cominho, bênção. Todas essas ervas que são super anti-inflamatórias, a gente tem que ter no nosso dia a dia, todos os dias. Porque aí foi a pergunta da Maria Odete, né? Como que eu faço para não ter rinite? E a gente pode pegar a rinite e estender para o meu corpo inteiro. Como que eu faço para não ter inflamações corporais vivendo em São Paulo? Gente, hoje em dia é quase impossível não ter uma alimentação inflamatória. Ah, mas eu como bem, eu sou super fit. Tô brincando, não tô tirando sarro de ninguém. Eu, inclusive, né, tô nesse lugar de vez que eu falo, não, eu como super bem, eu cozinho minha comida. Mas, gente, assim, não tem como escapar. Nossa alimentação é inflamatória. Sempre vai vir um conservante, em algum lugar vai vir algum produto químico, um corante, a não ser que a gente realmente fique recluso, né, da sociedade e vá lá para as cavernas, pede licença para algum yogi que está lá numa caverna e fala, ó, posso usar sua caverna um pouquinho porque eu estou querendo, né, desinflamar meu corpo? Pode ser que ele diga não, pode ser que ele diga sim. Então, se você não quiser fazer isso e continuar vivendo a sua vida, que vai ter agentes inflamatórios, seja pelo ar, seja pela comida, seja pelo feijão. Às vezes o próprio feijão, né? Se a gente compra um feijão que é um excelente alimento, que não é orgânico, ele vai ser inflamatório, porque ele tem agrotóxico, né? Ele vai ter, assim, inclusive os feijões têm bastante agrotóxico. É um bom alimento. Então, assim, a gente também tem que relaxar, não vai dar assim, falar, nossa, o André falou que o feijão tem agrotóxico, não vou mais comer feijão. Pelo contrário, não é isso que eu quero puxar aqui com vocês. Eu quero puxar um lugar mais relaxado. Pô, que bom, comi um feijão, maravilhoso, me caiu bem. Então agora, a Marília, revezamento da caverna, estou na fila. Periodicamente, eu também vou querer ir para a caverna, viu, Mar? Reserva um lugar lá para mim, porque de vez em quando a gente precisa dar uma escapada. Só que eu preciso de uma caverna para 3, né? Porque agora a gente tem o Manukai, antes era só eu e a Mar. Agora o Manukai, a gente vai ter que achar uma caverninha para o Manukai. Então, gente, mesmo com tudo isso, com todos esses agentes agressores, é possível da gente ter uma vida não inflamada. Como? Utilizando essas especiarias, essas plantas medicinais. Hoje eu escolhi para falar do cominho, que é uma planta que, vamos fazer uma pequena revisão, que gera um movimento de anuloma para baixo, gera um movimento de anuloma. Então eu vou jogar os gases para fora, vou eliminar o vata em excesso,
Isso é muito importante, eu vou jogar as toxinas para fora. E a hora que ele entra na minha circulação, no meu organismo, ele tem um efeito maravilhoso antioxidante. E aí, né, lá no começo, a Simone, a Nalu também falou, não gosto de cominho, não lido bem. Tudo bem, gente. Aqui, nessas lives que eu estou fazendo de uma forma mais concisa, né, para quem realmente quer se aprofundar, não, né, para quem quer se aprofundar tem que estudar mesmo, fazer o curso. Mas assim, para quem já está mais interessado, eu vou falar de outras plantas. Hoje eu falei só do cominho, mas é muito lindo, né? É muito lindo como abre uma possibilidade de viver uma vida não inflamada com uma planta que você vai na feira, gente, você compra 100 gramas de cominho por R$ 6, R$ 7. É muito barato, sabe? Muito acessível. E aí, a Paulinha tá falando, chá de cominho no começo é esquisito, mas depois acostuma. Acostuma, gente. Depois a gente acostuma com o gosto do cominho. Inclusive nos chás, não só no feijão. Em pó, com mel, faz um brigadeirinho de cominho, faz o chá. Dá para usar de diversas formas. Então, meus queridos, minhas queridas, hoje não vai dar tempo de eu falar do gengibre. Eu ainda ia falar bastante do gengibre, a gente vai ter que deixar isso para outra live, mas deu para a gente falar bastante sobre inflamação, cominho, enfim, deu para falar bastante, né? Assim, deu para a gente estudar um monte. Gente, agradeço vocês que estão aqui estudando nossas manhãs, né, maravilhosas. Hoje eu tive que fazer às 10h30, amanhã volta às 10. Aí de amanhã em diante, todos os dias às 10. Tá bom? Continuamos nossos estudos juntos aqui, a Ayurveda, em nome de uma vida mais saudável. Gente, importante, né? A Celebra CMI. Oli perguntou, fica salvo? Por enquanto não, essas lives não vão ficar salvas, então quem puder estar presente às 10 da manhã, a gente não está salvando, vamos estudar junto, tá? Vamos assim no horário mesmo. Quem quiser saber mais sobre os cursos e tudo mais, a Mayra botou aqui o site do Saúde Elementar, mas claro, tem no nosso Instagram, tem no Facebook, em todas as mídias. Valeu, gente. Um prazer estar com vocês. Então, até amanhã, às 10. Um beijo e bom dia para todo mundo. Grato, estou amando acompanhar esses estudos. Muito obrigado por compartilhar conosco conhecimento. Paulinha Maia. 10, gente. Valeu demais.